Olá, gente. Meu nome é Roberta, sou psicóloga clínica. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre autonomia na infância. A autonomia, na verdade, é a liberdade, né, que a gente começa a dar às crianças desde o início. E como a mãe disse, né, a gente vai orientando, dando suporte e, ao mesmo tempo, estando ali por trás, dando apoio que a criança precisa para caminhar sozinho, né? Isso vai depender muito, né, do equilíbrio que esses pais estão ali por trás dando entre a liberdade e a proteção. Que essa proteção às vezes, né, torna-se exagerada, né? Não porque a gente quer, né? A gente muitas vezes peca, entre aspas, né? Protegendo demais, super protegendo, no caso. Muitas vezes a gente quer acolher demais, quer fazer tudo pelo filho. Mas é porque ele ainda não tem capacidade de fazer isso sozinho. Ele ainda é muito novinho, ele não consegue. E assim vai crescendo, crescendo, e a gente vai esquecendo de deixar que eles caminhem com as próprias pernas. E a gente precisa, na verdade, desse equilíbrio. Quando a criança nasce, realmente, ele precisa de um cuidado dobrado, porque a criança é totalmente dependente dos pais, para alimento tanto físico como psicológico. Porque ele vai precisar se alimentar, ele vai precisar das trocas de fralda, ele vai precisar de todo o apoio da gente. Mas gradativamente a gente precisa ir desmamando isso. Da mesma forma que a gente vai desmamando o peito, a gente também vai desmamando essas habilidades com o passar do tempo, né? E o que é, na verdade, essa independência? Essas são as habilidades que as crianças vão adquirindo no passar do tempo. Como, por exemplo, a criança mama e aí ela passa do peito para a mamadeira. Depois a gente vai fazendo as trocas. Tira a mamadeira, passa para o copo, vai fazendo depois o desfraude, né? Com o passar do tempo, a criança não precisa mais que a mãe comece a entregar os brinquedinhos para ela, escolha os brinquedos por ela. Ela já começa a escolher seus próprios brinquedos. E assim elas vão trilhando o caminho da sua independência. E a mãe, o pai, a família vão dando esse suporte, né? Vão facilitando esse ambiente para que a criança vá crescendo de forma saudável, sadia, vá se desenvolvendo de forma para que com o tempo, né, ela possa realmente criar sua autonomia, né? E como é que esses pais, a gente enquanto pai, pode facilitar isso? O que é que vocês acham? Incentivando, dando novos desafios, mesmo dentro, inclusive dentro de casa, conversa dentro de casa. É você ir ali na padaria, você ficar na porta e dizer, olha, vai ali comprar, traz 5 pães. Então, se você dá essa autonomia para eles, incentivando. Exatamente. Nós, pais, precisamos ser facilitadores, né? E o que seria ser facilitador? Né? Exatamente como a mãe, como é teu nome? Cassiana. Cassiana falou agora. Sendo facilitador desse processo, né? Ajudando, apoiando, sem precisar estar fazendo por ele. Porque os filhos precisam ter vida própria. Às vezes é doloroso para a gente, né? Olhar e dizer assim, poxa, está crescendo, está criando asa, está indo embora. Mas é necessário. Tem um autor chamado Winnicott que dizia o seguinte, que a mãe precisa ser suficientemente boa. E o que é ser suficientemente boa? Como assim ser suficientemente boa? Ela precisa ser
mediano, de um ponto mediano. Ela nem precisa ser mais, nem menos. Nem precisa ser super protetora, nem negligenciar. Porque se ela é super protetora, ela vai cometer excessos. Se negligenciar, vai faltar. Então, ele precisa estar nesse ponto aí. Quando eu digo a mãe, o pai, o cuidador, né? Então, ela precisa estar nesse ponto médio. Precisa fazer essa ponte de cuidado com o filho. Ter muito cuidado como vai conduzir essa autonomia. Então, quando ele também fala o seguinte, o Winnicott, que a criança já nasce com uma certa independência, na verdade. Mas vai depender muito de como é conduzido essa independência. E depende de quem? Dos pais. A gente vê muito, às vezes chega no consultório alguém, mas eu não consigo tirar a mamadeira. Aí está com 5 anos, está com 6 anos. E como é que eu faço para tirar essa mamadeira? A dificuldade é do filho ou do pai? Ou da mãe? Que dificuldade é essa? Né? Então, o ambiente tem que facilitar. O ambiente tem que ser facilitador para que isso aconteça. Tem um exemplo interessante, quando a gente vai ensinar os filhos a andar de bicicleta. A gente dá todo aparato, né? Bota a joelheira, capacete, bota as rodinhas, vai com eles, segura, vai empurrando, e aí vai, todo dia desce, brinca, faz de tudo, e segurando o tempo todinho. Com o passar dos dias, tira uma rodinha, já não segura mais. E aí a gente vai saindo de cena. Saindo de cena, saindo de cena. De repente, ele não precisa mais. Ele já pede para tirar uma rodinha, pede para tirar a outra. E aí vai se tornando desnecessário. A mesma coisa no processo de educação, de autonomia. Porque aos poucos a gente vai se tornando desnecessário, entre aspas, né? Porque, claro que a gente não vai ser esquecido, porque sempre fica aqueles fantasmas. Mas será que vão esquecer da gente? Por que é que está acontecendo isso? Estão deixando a gente de lado, né? Mas, na verdade, eles precisam crescer, né? O amadurecimento, a autonomia, a liberdade é um processo natural. E os pais precisam deixarem que eles caminhem sozinhos e criem suas próprias asas. Certo? O adolescente, quando entra nessa fase, né? Eles são muito mais seguros quando os pais fazem essa transição de forma adequada, bem tranquila. Eles conseguem criar asa muito mais tranquilo do que um filho super protegido nessa fase da primeira infância. Você nota que o adolescente, quando chega nessa fase aí, que está meio confuso, e ele passou por essa primeira infância super protegido, cheio de aparato, e os pais não conseguiram fazer essa transição de forma adequada, eles vão, aos poucos, se sentindo perdidos. Porque é como um passarinho que ficou no ninho o tempo todo. Às vezes a gente sem querer faz isso, né? Não é que a gente, eu errei, eu pequei. A gente não faz porque quer. Mas às vezes a gente sem querer super protege de uma forma, achando que está fazendo a melhor coisa. Mas é como um passarinho no ninho que você chega e dá comida no bico. Dá comida no bico o tempo todo. Faz tudo por ele. E quando a gente vai soltar, aquele passarinho não vai saber.
voar sozinho. Ele vai ser frágil, né? E a mesma coisa são os nossos filhos. Eles não vão conseguir andar sozinhos. A criança precisa realmente dessa liberdade e desse suporte. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Meu filho está no 5º ano e eu gostaria que ele fizesse as tarefas completamente sozinho, mas ele ainda, né? Eu tento que ele faça sozinho, mas de vez ou outra ele recorre, né? Mas aí eu tento dizer a ele, você tem que ler novamente, não respondo, mas assim, a gente não sabe até quando você, tipo, não se vira só, né? Mas essa dificuldade de saber até onde você pode ir para ajudar, mas também não posso, né, deixar que ele precisa fazer sozinho, né? Sem recorrer sempre aos pais. Né? Exatamente. Você saber um momento em que você vai dar um determinado, vai soltar mais a corda, né? É o momento de cada fase que ele está vivendo. Em que momento que eu posso deixar ele ali na casa do coleguinha? Em que momento eu posso deixar ele fazer a tarefa só? Em que momento ele pode, sei lá, ir ali comprar alguma coisa, você confiar para ele fazer alguma tarefa sozinho e que tenha alguma responsabilidade a mais. Né? Às vezes eu percebo que a minha filha de 7, às vezes, é mais independente do que o de 10. O de 10 deixa eu colocar aqui para o pessoal escutar. Não, eu tô falando assim, saber o limite, o momento de você parar, né? Eu tava falando das tarefas de casa mesmo, da hora de estudar. Eu sinto que meu filho, que tem 10 anos, ainda precisa de ajuda para estudar, porque ele quer que a gente leia junto na hora de estudar para a prova, porque ele diz que não entende, tem uma mistura de preguiça com realmente, claro, quando a gente lê, eu acho que eles talvez prestem mais atenção. Mas, assim, saber esse limite, né? Porque meu marido diz que a semana de prova é a minha semana de prova, porque eu fico tão enlouquecida, estressada, né? Porque fico acompanhando tão de perto, mas eu não sei quando é que eu vou sair mais de cena para que ele possa sozinho estudar, né? Mas eu ainda não vejo esse dia chegando. O problema é esse, porque a individualidade de cada criança. Tem criança, eu tenho 3 filhos, o meu mais velho, desde o primeiro ano do fundamental, nunca precisei estar estudando com ele, ele sempre estudou só. E o mais novo, você vai estudar, vou, aí você coloca ele lá, você fica de olho, aí eu fico andando, vou e volto. Passa a tarde inteira, se eu não ficar, ele termina a tarde e não estudou nada. Então, assim, cada um tem essa individualidade. E como você fazer... Porque nesse mundo corrida a gente também não tem esse tempo todo para ficar a tarde todinha monitorizando. Aí você tenta dar autonomia, mas também às vezes ele não consegue evoluir o quanto você espera, né? E aí a sua expectativa e a da criança, como a gente vai monitorizar e tentar estimular. Até que ponto a gente é para soltar e ficar aí em cima, porque tem criança que não é. Você fica motorizando ali de perto, mas de certa forma, se você também não dá uma certa pressão, ele não sai do lugar. Aí até isso é que é difícil para a gente, essa medida. Até quando para, quando vai, eu acho que é justamente isso, né, essa dinâmica mesmo de pais que fica mais difícil para a gente saber parar um pouco. Eu queria até saber se eu estou fazendo de forma correta com os meus. Eu tenho 2 filhos, um de 13 anos, uma de 13 e um rapazinho de 5. Quando a minha mais velha começou, numa certa independência, que eu digo assim, de leitura, eu comecei a dar autonomia com ela com relação às tarefas. De que forma eu fazia? Na época que ela estava nessa transição, na parte de formação de alfabetização, eu não trabalhava, então eu tive como dar um suporte maior, que eu tinha mais tempo em casa. Eu fazia da seguinte forma, você vai fazer sua tarefa, eu sempre ali por perto, e depois eu vou olhar o que você errou, vou conversar com você dos acertos, e a gente vai junto. Quando vieram as provas, porque na parte da alfabetização até então, prova mesmo não veio conteúdo para casa, né? Quando começaram as provas, eu comecei a estudar junto com ela, até para ela seria uma novidade a questão de prova.
À medida que eu vi que tipo, se passaram as primeiras provas, eu comecei a estudar junto com ela, que deu certo, eu comecei a fazer da seguinte forma, até porque até então eu comecei a trabalhar, eu não ia ter mais o mesmo tempo que eu tinha antes. Não achei por bem colocar no professor particular, que eu achei que ia causar uma dependência muito grande nela e sabia que ela tinha capacidade para aquilo. Aí comecei a fazer da seguinte forma, principalmente matéria decorativa, que é o que mais pesa, porque assim, eu acho que uma matemática, se você tiver a base do conteúdo, a resolução dos exercícios você vai conseguir fazer sozinho legal. E a parte da matéria decorativa, eu comecei a fazer o seguinte, você vai estudar à tarde, estipulava mais ou menos um horário de estudo fixo com ela, e à tardinha, quando eu chegar do trabalho, eu vou tomar o conteúdo com você. Geralmente, quando eu chegava, eu dizia, e aí, tá na ponta da língua, aí, tá. Quando eu começava a estudar, muitas vezes eu via que não estava. Eu dizia, ó, você estudou pouco, mas eu estudei muito. Aí eu comecei a passar para ela o seguinte, às vezes o muito não tem qualidade. Você tem que estar, mesmo ela sendo pequena, e às vezes eu achando que talvez ela nem estivesse entendendo realmente a fundo o que eu estava querendo dizer, mas eu achei que aquilo funcionou. E quero saber se eu faço da forma certa, porque eu estou fazendo da mesma forma com o meu pequeno de 5 anos. Aí, já aconteceu o quê? Eu comecei a deixar, que eu achei que foi a hora que eu comecei a dar autonomia. Comecei a não mais tomar o conteúdo com ela das matérias. Eu falo mais de matéria decorativa, que eu acho que seja o que é mais difícil, porque você tem que estar realmente com todo o texto na ponta da língua. E aí, estudei. Vai estudar comigo? Não, hoje eu não vou, não. Eu estou confiando no que você me falou. Você não falou que o conteúdo está ok, que está tudo na ponta da língua. Tá, estudei suficiente, pronto. Tiveram notas boas, mas também vieram resultados... não foram notas baixas, mas 6, que para ela não estava habituada com isso. Aí o que aconteceu? Eu comecei a dizer, para você ver, eu dei autonomia, você me falou que o conteúdo estava na ponta da língua, mas se o resultado não foi tão bom, talvez faltou um pouquinho mais de estudo. Aí assim, eu fui mostrando a ela que, através da nota que não foi tão satisfatória, que foi questão de estudo, aí eu queria saber se realmente eu estou fazendo da forma correta, se essa autonomia de não tomar a lição com ela, vamos falar de lição, de não tomar a lição com ela, com ele também, se isso é uma forma de autonomia e se eu estou agindo da forma certa, ou se eu estou sendo negligente. Vamos lá. A criança vai criando autonomia e a gente precisa, na verdade, desses momentos, né? De conversa, da responsabilidade, entendendo, né, que elas também não compreendem algumas coisas da vida adulta, né? A gente às vezes pensa, eu vou dar autonomia, eu vou deixar elas fazerem tudo só agora. Autonomia, liberdade é isso, eu vou entregar e vou dar para eles fazerem tudo só agora. Mas tem algumas coisas da vida adulta que eles vão precisar do apoio da gente e do suporte, né? Então, quando você chega e diz assim, você já está com 7, 8 anos e agora vai precisar sentar, fazer sua tarefinha só. E mamãe ou papai vai lá, dá uma olhada, tira as dúvidas, senta com você um pouquinho para a gente dar uma estudada. E isso gradativamente, né, vai sendo tirado, né? É aquela história lá da mãe suficientemente boa, né? É a história da bicicleta, né? Que a gente tá lá segurando, dando todo o suporte e aos poucos vai saindo de cena, né? Quando você chega e faz a lição, depois toma a lição, como você falou, e aí chega um momento que ela diz assim, eu não preciso mais, né? Ótimo, sai de cena. Às vezes a gente nem precisa desse momento. Tá com 10 anos, né? E aí, começa a estudar sozinho e eu tô aqui dando suporte. O que precisar me chama, né? Quando terminar, eu posso até passar e dar uma olhada, corrigir, ver se está tudo certo. Mas eu tô aqui apoiando, né? Para que eles não sintam como uma negligência, mas também sintam o apoio, né? E aí está esse limite, né? Entre apoiar e negligenciar. Está perto e está longe, né? Porque senão chega lá 10, 11, 12, e aí a criança o tempo todinho
precisando de a mãe, o pai perto para estudar. E assim vai sendo levado para outras áreas da vida, né? Se não sabe estudar só, se não sabe se relacionar só, se não sabe brincar só, não vai saber resolver as outras coisas na vida, não vai saber resolver um impasse no trabalho, não vai saber resolver um problema na adolescência, né? Essas coisas vão sendo repercutidas para o resto da vida. E isso aí a gente está formando a base, né? Quando a gente começa a dar esses suportes, essas autonomias, entra em cena, sai de cena, a gente está dando a base e o suporte para o resto da vida. Porque a gente pensa, ah não, mas é pequeno, besteira. A gente está só nessa fase e daqui a pouco passa, mas é nessa fase que a gente está plantando e a raiz está se fincando. Meu filho é 10 anos, né? 10, 11 anos, um de 11 e um de 10. Que a gente pode, assim, que já pode ser liberada. 5 anos e 7 anos aquilo, em termos de estudo, existe isso, ou é de cada família, para cada família? As tarefas são liberadas de acordo com a faixa etária mesmo, né? 5 anos, consegue fazer a tarefa só, né? Vai precisando, a tarefa vai sendo liberada de acordo com a maturidade emocional também, né? Então, isso daí vai ser proporcional. Você vai acompanhando, dando suporte proporcional à idade e essa maturidade também, né? Então, por isso que a gente precisa estar o tempo todo reforçando esse lado emocional, psicológico, porque quanto mais você reforça, quanto mais você apoia, quanto mais você está dando esse suporte entre cena, sai de cena, mais você está reforçando, né, esse lado psicológico, esse lado emocional. E é por isso que eu falo, a gente está reforçando desde o início e pensa, ah, isso é besteira. Eu vou dar o peito, né? Tem mãe, eu vou dar o peito até 3 anos, 4 anos. Besteira, ele vai crescer e daqui a pouco passa e vai ficar tudo bem. Mas o que é que isso vai repercutir na independência do teu filho? Eu vou deixar ele na mamadeira, é mais fácil. Deixa ele tomar na mamadeira, um bocado de tempo aí. Ah, ele está com 6 anos e é melhor, porque eu dou a mamadeira, ele vai dormir e é melhor, isso é besteira. Mas será que é besteira? Né? O que é que isso vai repercutir no futuro? Então, tudo isso a gente tem que estar tendo cuidado. É fácil? Não é, de forma alguma. Mas assim, no meu caso específico, às vezes a gente não percebe a autonomia que nossos filhos têm. Às vezes eles já têm e a gente não conseguiu perceber isso. Eu consegui perceber na minha, o meu caso é bem atípico. A gente veio de Aracaju, eu morava em Aracaju, minha família daqui, e eu adoeci. Eu precisei ficar internada, não tinha passagem para lá, minha mãe não foi para lá. E minha filha na época ela tinha 7, ela agora está com 10 anos. Ela ficou na casa de amiguinhos, porque eu não tinha base lá. Eu fiquei internada e ela na casa de amiguinhos. Quando eu voltei para casa, eu vi minha casa toda arrumadinha, entre aspas. Mas assim, ela pegava a vassourinha, passava no meio da casa e passava o pano, porque eu nunca tive secretária. Então ela me via fazer isso e eu descobri que ela tinha autonomia para isso. E ela dizia assim, mãe, você adoeceu, eu lavei o meu pratinho, mas eu não lavei o talher porque eu posso me cortar. E eu descobri que ela tinha mais autonomia do que eu imaginava que ela tinha. Porque assim, eu protegia demais, eu tinha muito medo por estar sozinha numa cidade, num estado diferente. São quase 500 quilômetros. Se acontecesse alguma coisa, eu tinha medo. Porque eu sabia que eu não ia ter um familiar tão próximo. E quando aconteceu isso, eu vi que ela já tinha aquilo e eu não tinha percebido. Aí a gente precisou vir para cá, porque eu fui diagnosticada com câncer, tive que fazer um tratamento mais sério.
E aí eu não ia deixar ela sozinha. Então ela agora, a gente está na casa da minha mãe enquanto eu faço tratamento. Mas assim, às vezes a gente deixa o medo dominar a gente. E eu tenho medo que isso aconteça, porque se acontecer eu não vou me perdoar. E a gente continua se punindo ou se pune por dar alguma coisa errada. Mas eu acho que às vezes é necessário que dê errado para que eles aprendam com isso. Aí a gente tem que ver, porque assim, a maturidade de criança para criança, eu digo muito a ela, ela diz assim, filha, mãe, tal coleguinha faz isso, mas eu não consigo fazer. Eu digo, mas existe alguma coisa que você consegue fazer que ele não consegue? Porque a maturidade vem, não é no 100%, ela amadurece de uma forma, por exemplo, eu acredito que tenha crianças que talvez ela não consiga fazer isso. Agora, recente, a gente na casa de manhã, ela foi à feira e foi mordida por um cachorro e estava com minha filha. Aí pegou um vaso sanguíneo, sangrou muito. Aí ela ligou para o SAMU, não conseguiu atender, ligou para mim. Eu estava aqui na escola, no plantão pedagógico. Aí ela, mãe, Vainha foi mordida por um cachorro, está sangrando. E o SAMU não atende, o que eu faço? Aí assim, tem criança que não consegue isso, mas pela vivência que ela teve comigo, ela já sabe como se fossem os passos, ela criou autonomia para isso. Lógico que tem coisas que ela também trava, né? Mas assim, é importante a gente ver que às vezes a gente se domina pelo medo, porque eles criam autonomia, a gente às vezes quer prender a asinha. Não vai voar agora não, fica um pouquinho comigo. É aquele passarinho lá no ninho, né? A gente acha que ele não consegue, que ele não pode comer sozinho ainda. É né? verdade. E tem muito essa questão, como você falou, da idade, da maturidade de cada criança. Às vezes me perguntam assim, ô Roberta, como você até me perguntou há pouco, qual a idade para isso, para aquilo? Eu nunca gosto de determinar uma idade. Psicologia não tem essa coisa muito exata. Idade para isso, idade para aquilo. Eu não gosto de determinar isso, porque cada criança, cada ser é único, né? E a gente precisa respeitar isso. A gente precisa ter esse olhar diferenciado para poder respeitar isso. Agora, entendendo o nosso papel nessa educação, nessa família, né? Podendo dar essa autonomia, dar essa liberdade, né? Com responsabilidade. Né? E eu entendo que é muito difícil mesmo. Tem momentos eu sou mãe também, né? Sou psicóloga, mas sobretudo sou mãe também. E sei que em alguns momentos a gente fica, poxa, agora cresceu, né? Tá indo embora. Mas a gente precisa realmente dar asas, né? Tem horas que a gente se assusta mesmo com a responsabilidade, né? Com a maturidade. Né? Eu tenho uma filha de 14 anos e ela virou para mim e disse, eu preciso agora ir morar em Recife, porque eu quero ir estudar, quero ir. E eu, tá bom, vai, né? Vai embora. E às vezes a gente segura e diz assim, peraí, será que eu estou preparada? Mas a gente tem que estar, né? É a hora de cada um, a gente tem que respeitar. E tem essa questão do medo, da responsabilidade, né? Que a gente fica, poxa, e se acontecer alguma coisa, né? Será que eu estou preparada para assumir essa responsabilidade? E às vezes a gente até se culpa de muitas coisas, né? Até da gente mesmo, tem questões nossas mesmo, que a gente transfere para os filhos. Né? Mas às vezes são nossas questões, não são as deles. As histórias deles são as histórias deles. E eles precisam trilhar os caminhos deles. E a gente está do lado para acompanhar. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Dando atenção, escutando, conhecendo, estando por perto. E estar por perto não é fazer por eles, é dar apoio, é deixar voar, porém, aqui ó, olhando de perto, mas... Complementando, assim, eu tenho uma dúvida em relação a condutas que a gente tenha que agir.
como você sabe, as gerações, né? Mãe de uma de 15, a outra agora de 9. Então, assim, como a primeira, né, a gente tem a tendência sempre de proteger, como a mãe diz, né? Fazer o máximo possível de estar ajudando nas atividades. E aí eu tenho sempre, e tive aquela dúvida que a gente acaba aprendendo com a própria criança. Quando você, como mãe, quer sempre ajudar a criança, no sentido de orientação às atividades escolares, vai estudar para a prova, vai estar do lado, responder às atividades escolares, e aí eu sempre errava naquela questão de querer sempre que ela levasse as tarefinhas tudo certa. Então eu comecei a produzir a minha primeira filha como uma menina que as tarefas dela iam sempre correta, né, de uma maneira que tentava, além dela fazer, ela fazia sozinha, mas eu ia lá, corrigia, olhava, tá certo, tá errado. E isso, quando eu fui tirar a Ana Carolina de mim, para dizer assim, agora você vai sozinha, eu comecei a sofrer muito, porque ela precisava caminhar. Então, o que é que eu tenho a dizer? Como mãe, você tem que tirar seu filho primeiro de você, através de orientação que eu tive assim, com a colega psicóloga, ela orientando. Tire primeiro ele de você. Aí você já sente, porque você não tem a capacidade de acreditar que ele seja capaz. Aí você tem que tirar você de cena. Para você tirar de cena, bote alguém que possa dar uma ajudada naquilo ali, mas contanto que ele vá. Então, digamos que seja uma professora de reforço, alguém que seja, mas contanto que ele vá tendo autonomia. E aí, depois ele vai caminhando, porque tem um tempo de cada um. Quando chegou agora a Marcela, ela me deu um ensinamento muito grande, que é justamente, eu disse, eu não vou errar, igual eu errei, Ana Carolina, em muita coisa. Porque meu marido dizia, como é que pode, tu quer estudar por ela? Eu vou para o consultório, eu entrava no elevador, às vezes chorando, porque eu dizia, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir. Prova de matemática. E é como se aquilo ali, uma respiração ofegante que eu via, aquela quantidade de conteúdo. Quando chegava o conteúdo da prova, eu dizia, meu Deus, será que ela vai ser capaz? E isso, eu comecei a ver que eu estava ficando doente com aquilo ali, me preocupava tanto, e eu não reconhecia que ela era capaz. Então, agora, com Marcela, um dia, ela chegou para mim, eu disse, mas faça a tarefa. Mas eu estou com dúvida. Eu digo, você é capaz, responda. Aí ela foi responder, eu olhei, que a resposta não estava tal quanto eu queria que ela respondesse. Aí eu disse a ela, ô Marcela, essa resposta não podia melhorar. Aí até eu disse assim, isso é tão simples. Aí ela olhou para mim e disse, maninha, eu sou uma criança. Tu esquecesse disso, tu exige demais resposta muito científica, porque tu faz mestrado. E tu quer respostas. Aí ela disse, como é que a professora vai saber que eu errei? Porque essa resposta não é minha, ela é sua. Então isso eu tenho a dizer a vocês. A própria professora, eu converso muito. Então assim, elas disseram, nós mães temos a mania de querer responder e querer que o filho leve a tarefa correta, não quer que o livro dele esteja riscado. Como é que a professora sabe o nível que seu filho está? Você tem que deixar ele fazer, claro, você tem que dar, como ela diz, o direcionamento. E que cada criança tem seu ritmo. Agora, nós temos a mania de querer mascarar, maquiar. A criança vai para o colégio com aquela tarefa impecável, tá? Que as mães, eu sei que como mãe, como profissional, a gente dá nó em pingo d'água, nem que seja meia-noite, mas quer que o menino leve. Ontem, ela respondendo as tarefas do número de vértice, número de polígono, daquela segura, eu nem sei mais nada. Eu tive um estresse tão grande que eu disse assim, com a mais velha, minha filha, você tem 15 anos, faz primeiro ano, vai responder com Marcela. Agora, olha, não dê a resposta não, viu?
Vá. Aí isso, lá vai elas abrir a internet lá, porque o doutor Google, né? Aí foram estudar. Primeiro estudaram quantos ângulos, vértices. Aí Marcela, eu acho que eu estou vendo. Eu contei. 1, 2, 3. Carol, eu estou vendo tantos, é isso? Aí Carol disse, eu acho que é, Marcela. Ô mãe, eu digo ou não? Eu digo, diga, mas você entendeu, Marcela? Ela disse, entendi. Aí a professora disse, Zuleide, ela tem que errar. E eu, com a minha santa mania de querer, por exemplo, uma redação, uma historinha, eu quero que ela escreva corretamente, que eu acho horrível a criança errar, né, a ortografia, e a gente fica cobrando. Aí a professora olhou para mim e disse, ela está na idade de errar, de engolir o S, o C cedilha, o M, às vezes. Então a gente, como mãe, está pecando muito, que a gente quer que os filhos sejam perfeitos. E ela fala, e eu tenho a dizer, que cada um tem um ritmo. E eu erro muito, e eu acho que a gente tem que se policiar, é comparar. A amiguinha, fulaninha, minha mãe, não me ajuda em nada, tia. Eu faço tudo sozinha. E a minha, eu olho, às vezes eu digo, meu Deus, ela não sabe fazer só, digamos, certas coisas. Mas, muitas vezes é tudo mentira. Que a menina diz, eu faço tudo sozinha. A mãe diz, é mentira, que quando eu chego de noite, ela faz tudo errado. Eu tenho que ir corrigir. Aí, assim, às vezes a gente fica frustrado. Será se eu estou... Minha filha não tem capacidade disso. O outro tem. Então, às vezes, um já nasce. Eu acho assim, que tem gente que já nasce com aquele cromossomo. Você é o best-seller, o melhor em notas, o super. E a gente está pecando muito, querendo produzir filhos. O melhor da escola, o melhor nisso. E a dificuldade que eu tenho a lhe perguntar é essa. Roberta, como a gente compara essa evolução? Porque enquanto eu, como mãe, quero educar tudo assim, seguindo a época, a idade, não dá tanta liberdade em certas coisas. E eu estou sentindo muita dificuldade, não é só na autonomia escolar. É essa autonomia de o menino que tem o celular, o WhatsApp, o dia todinho solto. E meu amigo faz isso, mãe. Minha amiga faz isso e você não deixa. E aí, como é que a gente administra essa educação no contexto assim? O que fazer para que essa criança não perca a autonomia? A gente não perca a autonomia e, ao mesmo tempo, como ela diz, qual é a hora exata que eu digo, minha filha, você pode assim, tá? A outra, ela diz, mãe, que sábado eu quero ir para uma festa, que só vai adolescente. A primeira festa da Mansão Forró. Eu, minha filha, mas olhe, será que vai ter bebida? Vamos dizer, aí você fica. Vai não, mãe, não vai, não tem. Então, eu tenho essa dificuldade. Deixa, não deixa. Qual é a época que a gente tem de dizer assim, eu acredito, você vai. Porque eu acho que nunca a gente vai ter essa formulação, né? Hoje está difícil, né? A gente encontra muitas famílias, uma tem essa liberdade, tem essa coisa mais frouxa, fica o celular o dia todo, assiste isso, aquilo, o dia todo, um tem acesso a isso, outro tem acesso a aquilo. E a gente fica meio que sem saber onde é que encontra esse meio termo. Mas, na verdade, cada família tem que encontrar a sua forma de educar e seguir ali. Ah, porque meu amigo tem isso. Ah, seu amigo tem isso, mas você, aqui em casa, tem isso aqui. Eu, enquanto seu pai, sua mãe, a gente acredita nisso, né? Então, a gente precisa também desmistificar essa coisa de que, porque todo mundo tem, todo mundo segue, a gente precisa seguir. Não. O que é que a gente, enquanto pai e mãe, acredita? Eu acredito que na minha casa eles têm acesso à rede social durante 2 horas. Então eu vou seguir isso. Eu vou dar um limite. Isso é sadio? É sadio. É importante? Né?
do que você deixar aquela coisa solta, aberta para tudo, né? E a hora de sair, né? Tá ficando adolescente, é hora de sair. Ah, como é que vai ser essa festa? Né? A festa é adequada para adolescente? Né? Tá na idade mesmo de sair? A festa só vai gente da sua idade? A festa tem bebida, não tem, né? E aí você vai começar a fazer esse manejo. E outra coisa, acreditar no que você, sobretudo, deu como base para os seus filhos. Porque está chegando a idade mesmo de fazer isso. E é natural que eles façam. É sadio que eles façam isso. Os adolescentes precisam sair de perto da gente. Eles têm que ir embora mesmo. Se ficar colado em você, se preocupe. Eles precisam, ó, sair de perto. Confia, dá essa cordinha, assistindo de longe, essa liberdade, olhando, né? Mas eles precisam entender. Outra coisa, a gente precisa contar para eles nossas histórias também, né? O que é que a gente passou de bom, de ruim, principalmente quando está chegando nessa idade. Não é só contar o que foi de sucesso, o que teve de sucesso na vida, não. Passar o que tem as dificuldades que a gente teve, para eles entenderem que na vida a gente também passa por dificuldade. Eu vejo o seguinte, que auto é um prefixo que indica por si próprio. Então, se eu fizer um comparativo, automóvel, o carro ele vai se mover, ele vai se mover sozinho, mas não dispensa do motorista. Então, autonomia é ter uma liberdade, uma independência dentro da personalidade da criança, do indivíduo, mas requer a autoridade dos pais. A gente não pode chegar e dizer, você vai ter autonomia e ter uma liberdade plena. Até no estudo, na escola, essa autonomia ela é dirigida. Por exemplo, o professor tem o horário de estudos de cada disciplina e o professor vai orientar. Olha, agora é a hora da tarefa que você vai fazer no livro, no caderno, eu vou olhar. A professora fala, olha, você tem que melhorar a sua letra. Então, tem que ter uma direção do pai, da mãe, dos professores. Se o aluno chega em casa e diz, olha, a tarefa é só sua, você vai ter que fazer, e não monitora esse trabalho, o trabalho vai sair imperfeito, o aprendizado também não vai ser suficiente. Mas, assim, a autonomia dele, que se refere à autonomia, é mais a personalidade e as coisas que ele pode fazer só dentro de uma limitação. Mas requer a autoridade dos pais. Se você dá uma autonomia aos filhos, a ponto deles ficarem o dia inteiro com o celular, no computador, e o pai não está ali para dirigir e para monitorar aquilo, a educação vai ser distorcida. O que fazer? Como fazer? Não existe um manual de paz, não existe um manual, uma regra. Em psicologia, não tratamos com exato, nós tratamos com o tempo de cada um. Em pedagogia não é diferente. Nós, pedagogos, trabalhamos em comum, em conjunto. Então, o que fazer? O Colégio GGE, falamos do Colégio GGE, porque somos a família GGE, nos implicou com essa palestra. Ele nos trouxe esse momento de, sim, refletir. Como fazer? Pensar. Quando não conseguimos, pedir ajuda. Ajuda de profissional, ajuda de professor. Quando falamos de educação, falamos sim nessa ponte, nesse conjunto, escola e família. É isso que vai funcionar. É esse momento em que a gente possa expressar o que está sentindo e ter profissionais capacitados, competentes, de nos ajudar enquanto pais, enquanto mãe, enquanto avós, enquanto cuidadores. Mas, assim, a pergunta fica, a implicação fica, a autonomia é preciso, mas manual a gente não tem.
A gente precisa caminhar. Obrigada. Meu nome é Eurico, eu sou pai de uma criança aqui do Infantil 5. Eu sou separado da minha esposa e a gente tem algumas dificuldades na criação. E eu tenho uma menina chamada Juliana, né, que você conhece. Ela é muito inteligente, ela pega muitas coisas fácil. E uma coisa que a gente percebe é que ela esconde certos temores. Eu sei que quando ela vai lá para casa, ela tem dificuldade de dormir. E ela acorda 2 vezes durante a madrugada, porque eu boto ela para dormir só. Só que ela não está acostumada a dormir só, né? E isso é muito difícil. Ela tem medo do escuro, acorda assustada, corre para você, quer dormir na sua cama. Você convence ela, só que ela tem um gênio muito forte. E como é que eu devo fazer? Porque uma coisa é certa, lá em casa eu coloco ela para dormir só, mas eu conversando com ela, ela ainda permanece dormindo ou com a avó ou com a mãe. Em relação ao futuro, se isso persistir, o que é que poderia acarretar em relação à minha filha? Como o pai falou, como é seu nome? Fábio. Como o pai falou, né, autonomia, e a gente vem falando no decorrer da palestra, né, que a autonomia precisa ser dirigida, né? É como eu estava falando, a gente entra em cena, sai de cena, e de forma alguma, né, dizendo assim, vou te deixar e tu vai andar sozinha, porque tudo tem a idade, tudo tem a maturidade, tudo tem seu tempo. E como você falou, né, em psicologia, nada é exato. Nada tem um tempo. Por isso que a mãe me perguntou, qual a idade para isso? Eu não costumo dizer, essa é a idade, esse é o tempo, porque cada pessoa é única. A gente não tem como determinar isso, né? Então, tudo tem seu tempo, tudo tem sua idade, tudo tem sua fase. A autonomia precisa ser estimulada, sim. A gente por perto, dando suporte, dando essa base, ajudando para que essas crianças possam caminhar sozinhas, né? E a gente por perto, dando esse apoio, certo? E respondendo a pergunta de Eurico, né? Esse desmame de dormir na cama, com os pais, eles precisam sim ser estimulados, certo? Eles precisam acontecer gradativamente. E isso também depende muito da história de vida de cada um, da fase de cada um, o que eles estão passando no momento, né? Então, eu não posso aqui dizer assim, porque o menino de Aline dorme com ela na cama e aí ele precisa sair da cama urgente, porque senão ele vai acontecer isso e isso com ele. E eu tenho que fazer isso agora, porque senão isso vai acarretar esse problema. Porque a história do menino de Aline é uma, a sua é outra, né? Então, precisa sim ser estimulado, precisa sim fazer com que esse processo seja amadurecido, porque o que é que isso pode trazer no futuro, né? No caso da sua filha, pode gerar insegurança, né? Mas tudo isso está sendo, né, visto no contexto que ela está, certo? Mas assim, tem que ser trabalhado, sim, tem que haver o desmame como o desmame do peito, é a mesma coisa,
tá bom? Eu queria agradecer a vocês a participação, esse momento que a gente teve de conversa. Acho que foi muito mais uma conversa do que uma palestra, né? Um momento da gente estar junto, poder conversar um pouquinho sobre nossas dúvidas, nossos medos, né? E estarei sempre à disposição de vocês, tá? Muito obrigada, um bom dia a todos. Espero que tenham gostado da palestra e caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o GGE ou comigo mesmo no e-mail beta_espíndola@hotmail.com. Um abraço a todos.